A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Quero trazer uma palavra maravilhosa para a nossa meditação neste momento. Depois eu quero estar lendo no capítulo 5 do livro de Mateus, a partir do verso 44. Depois vou estar lendo esta palavra para a glória do nome do Senhor. Meus amados, eu quero falar um assunto maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração, eu quero falar com vocês. Às vezes nós passamos por situações, por problemas, por lutas, e às vezes parece que Deus não ouve as nossas orações, não ouve o nosso clamor, e às vezes a gente fica frustrado, o problema, depende da luta que você passa. Às vezes você acha que Deus não está te ouvindo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o problema não é que Deus não nos ouve, o problema não é que Deus não fala com a gente. Porque às vezes a gente ora e a gente quer uma resposta. Mas o problema não é que Deus não fala, Deus não fica mudo, Ele fala. O problema, sabe onde é que está? É que a gente não aprendeu a ouvir a Deus. O problema está na gente. É a gente que não ouve. Mas Deus sempre está falando com o homem. Sempre está falando com a gente. Essa é a verdade. Às vezes nós temos cicatrizes de problema antigos. Às vezes nós temos feridas. Passamos por momentos de ferimentos na nossa vida. Às vezes temos cicatrizes também de problemas, de feridas que brotou, às vezes, no nosso corpo físico. Entendeu? E às vezes até na alma, cicatriz na alma. De alguma forma, só que a cicatriz precisa ser curada. E ela sara. Entendeu? Cada cicatriz que temos é a confirmação que uma ferida sarou em nós. Eu mesmo tenho algumas cicatrizes de alguns pequenos incidentes que aconteceu comigo e ficou lá. A cicatriz ficou lá. Entendeu? Ela não saiu mais. Eu tenho uma cicatriz no meu corpo, na minha perna, que aconteceu quando eu era criança. Eu fui mordido por um animal, por um macaco. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 6, 7 anos. E eu não vou contar o porquê que o macaco me mordeu, mas só um pouquinho, eu vou falar rápido para resumir, porque esse não é o assunto real, mas serve para exemplo às vezes. Ele ficou enciumado, porque o dono dele me deu algo para mim, e ele pulou na minha perna e me mordeu. E ficou até hoje, eu tenho essa cicatriz.
Entendeu? Às vezes nós temos cicatrizes, marca, porque a marca, às vezes ela fica, mas ela não é mais a ferida já sarou, a ferida precisa sarar, entendeu? Só pode ficar a cicatriz, aquela lembrança, mas uma lembrança que você não fica magoado, não fica mais triste, aquilo foi coisa do passado, entendeu? Às vezes nós fomos maltratados por alguém, fomos discriminados por alguém, ou fomos judiados por alguém, e fica aquela cicatriz, mas não é mais a ferida já foi curada. Isso é que nós temos que entender. A gente lembra que fomos maltratados, a gente lembra que fomos pisados, a gente lembra que fomos discriminados, entendeu? Mas a gente já perdoou, entendeu? A gente já perdoou. Então, as cicatrizes que temos é a confirmação que uma ferida já sarou em nós. Cicatrizes são marca de superação que só um verdadeiro guerreiro possui. Porque você nunca vai ter cicatrizes em você se você não passou por alguma coisa. Mas se você já sarou, a ferida já sarou, é porque você foi um grande guerreiro, você venceu a ferida, você venceu o problema, você já foi sarado. E você também já perdoou até aqueles que de alguma forma te feriram. Vocês estão me entendendo? A vida, ela não é fácil de ser conduzida. Às vezes nós temos que superar muitas coisas, temos que perdoar, temos que orar, temos que procurar resolver. Porque a vida não é fácil de levar. A caminhada não é fácil para seguir. Entendeu? Às vezes nós temos que ter equilíbrio, porque se não tiver equilíbrio, você desmorona. Então nós podemos usar até aqui uma comparação: a vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que manter o movimento. Para você ter equilíbrio andando de bicicleta, você tem que manter o movimento. Alguém às vezes quer te parar, quer te derrubar, mas você tem que manter o equilíbrio. Porque o equilíbrio que você tem em você é porque você tem o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é que dá o equilíbrio. Mas você não pode estagnar, não pode parar. Você não pode parar e ficar dando atenção àquilo que você está sofrendo. Você tem que continuar caminhando, pedalando. Você tem que continuar andando e manter o equilíbrio. Porque o equilíbrio na vida do cristão é tudo. Agora, se ele for desequilibrado, ele vai cair. Se você perder o equilíbrio andando de moto, de bicicleta ou de carro, você vai se acidentar e perigoso morrer. Mas se você tem equilíbrio mental, foco, se você tem visão aguçada, se você tem reflexo, você vai ser um bom motorista, vai ser um bom piloto de moto, e você vai pilotar bem uma bicicleta, e você não vai cair. Por quê? Porque você tem equilíbrio. E a vida espiritual da mesma forma tem que ter equilíbrio. Eu já passei por situações que eu fui considerado na igreja como uma pessoa inútil, sem valor, mas eu mantive o equilíbrio. Por quê? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o Espírito Santo que eu sirvo, que é o próprio Jeová, o Deus Todo-Poderoso.
é Ele que me ajuda a manter o equilíbrio. Mas às vezes você passa por luta que às vezes você pensa assim, o tempo está me ensinando alguma coisa, a vida está me ensinando. E no passar do tempo, na medida que você vai amadurecendo, você vai percebendo que para ser feliz de verdade, tem pessoas que pensam assim, eu estou falando do que muitas pessoas pensam. Para ser feliz de verdade, você precisa aprender a gostar de você mesmo. É uma verdade, você tem que aprender a gostar de você mesmo. Entendeu? Você tem que aprender a gostar de você e a cuidar de você e principalmente a gostar de quem gosta de você. Mas eu pergunto, é só isso? É só isso que temos que fazer? Gostar de mim mesmo? Aprender a gostar de mim mesmo? Entendeu? Para mim poder ser feliz, eu tenho que gostar de mim mesmo. Isso é muito bom, gostar de mim mesmo. Se eu não gostar de mim mesmo, como que eu vou gostar dos outros? Se eu não me amar, como que eu vou amar os outros? E às vezes temos que aprender a gostar de quem gosta da gente também. É muito bom isso, gostar de quem gosta da gente. Porque todos nós gostamos de quem gosta da gente. Mas só que Deus quer algo mais. Deus quer algo mais. Nós precisamos de mais para ser um vencedor, para ser um cidadão do céu, para participar do reino milenial com Cristo. Nós temos que aprender algo muito importante que está escrito na Bíblia, no capítulo 5 de Mateus, e o verso 44. Eu quero ler para vocês que não é só isso que Deus quer. Deus quer mais de nós. Não é só gostar de mim. Você não pode só gostar de você, gostar de quem gosta de você. Não. Você tem que gostar de mais, muito mais do que isso. E eu vou ler. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo para nós, amai a vossos inimigos. Então não é amar só quem gosta de mim, quem é meu amigo. Amai os vossos inimigos. Bendizei, falai bem daqueles que vos maldizem, que falam mal de você. Fazei bem aos que vos odeiam. Fazer bem, não é fácil, irmão. Fazer bem àqueles que vos odeiam, que me odeiam, mas é mandamento, eu preciso fazer isso. Fazer bem. O cara me faz o mal, ele me procura, eu faço bem para ele. É assim que você pisa na cabeça do diabo. Ah, não, aquela pessoa eu não quero nem ver na minha frente. Eu estou cansado de ver crente falar isso. Eu não quero nem ver, eu não consigo olhar para aquele irmão, não consigo perdoar. Mas a Bíblia diz, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai, do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Quando Deus manda a chuva, Ele manda para o ímpio, Ele manda para o bandido, Ele manda para o assassino, entendeu? Ele faz a terra produzir alimento para todos. Claro que Ele vai lá no dia do juízo, Ele vai cobrar, porque o juízo pertence a Deus, não pertence a mim. Então eu tenho que continuar amando aqueles que não me amam. Esse é o grande mandamento. Porque se eu não amar aqueles que não me amam, aqueles que me maltratam, aqueles que me perseguem, eu não posso ser filho do Altíssimo e eu não posso participar do reino milenial com o Senhor Jesus.
Pois se amardes os que vos amam, só os que vos amam, se eu amar só as pessoas que me amam, que galardão eu vou ter de Deus? Os ímpios faz isso, só ama quem ama eles, só ajuda quem ajuda ele. Eu vejo isso na boca dos crentes, eu não vou fazer nada mais, porque aquele irmão só quer receber e nunca dá nada, nunca abre a mão. Por isso que eu falo para você, que muitas pregações que eu já ouvi são totalmente erradas. O obreiro prega no púlpito que o crente que não dá dízimo é ladrão. É uma palavra muito pesada. Para começar, o dízimo não é dinheiro, né? Mas eu só estou usando isso aqui para enriquecer a nossa fala. Ninguém é obrigado a dar dízimo. Não. Quem dava dízimo era o povo de Israel no Antigo Testamento. Entendeu? Mas o cara ele transformou o dízimo de Deus em dinheiro. E aí ele fica cobrando e chamando o povo de ladrão. Ameaçando os irmãos. Que para ele ser alguma coisa na igreja ele tem que ser dizimista. Aí já entra a barganha, a negociação. E Deus não se agrada disso. Entendeu? E a Bíblia fala que os publicanos fazem isso. Eles só amam quem ama eles. Só gosta de quem gosta dele. E só ajuda quem ajuda eles. Mas a Bíblia fala em ser saudardes unicamente os vossos irmãos. Quando eu chego numa casa, eu tenho que falar: a paz do Senhor a todos. Eu não posso discriminar as pessoas que estão ali. Ah, mas ela não é crente. Tem que saudar, porque quem conhece o coração é só Deus. Às vezes é aquela pessoa que nunca se batizou nas águas, não vai nem na igreja, às vezes ela é muito mais crente que você. E você está murmurando. Agora ela precisa passar por alguns requisitos, é claro, mas isso aí Deus vai trabalhar na vida dela. O que nós temos que fazer é manter o equilíbrio para poder ganharmos outros para Jesus. Pois se amardes só os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, cuidado, meu irmão. Nós temos obrigação de amar aquele que não nos ama, perdoar aqueles que não nos perdoam e fazer o bem para aqueles que nunca nos fez o bem. Ah, mas o cara não faz o bem. Mas não vamos fazer o bem. Ah, me fez mal. Faça o bem. Ele te obrigou a andar um quilômetro com você? Anda 2 com ele. Se ele te tirar a sua capa, dá também a sua veste para ele. Dá. Deixa levar. Não tem problema. Seja um cidadão do céu, meu irmão e minha irmã. Jesus te ama. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para você neste momento. Que Deus abençoe seu coração. Se você gostar, achar que tem fundamento esta palavra, compartilhe este vídeo, dá o seu like, não deixe de dar o like, entendeu? E faça o seu comentário, vê o que você achou desta palavra. E eu vou olhar o seu comentário, o que você achou, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua família. E mantenha o equilíbrio, irmão. Porque se você manter o equilíbrio, você não vai cair na cilada do diabo e do inimigo. Porque você vai amar. Quem mantém o equilíbrio, ama. Quem mantém o equilíbrio, perdoa. Quem mantém o equilíbrio, sempre está pronto para ajudar e perdoar e amar. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.